você não está convidada, mesmo depois de eu ter pago por toda a viagem. Personagem: Madison Clark, 35 anos, Colorado, dias atuais. Querida, sobre a viagem para Cabana no mês que vem, a voz da minha mãe hesitou durante nossa tradicional ligação de domingo. O jeito como ela arrastou as palavras me disse tudo, algo estava errado. A Clary acha melhor você não ir. Ela quer que seja algo mais íntimo. Clary, minha irmã mais nova mesma que eu ajudei a terminar o mestrado, agora queria uma viagem íntima em família. A mesma viagem que eu acabei de bancar com um depósito de $9.200 em um chalé de luxo perto de Aspen. Íntimo? Repeti, com um tom calmo, embora sentisse a dor da exclusão. Mãe, eu paguei o chalé inteiro. Eu sei, querida, e somos muito gratos. Mas a Clary vai levar o Logan, e ela sente que a sua presença talvez complique o clima. Complicar. Repeti, sentindo aquela queimação familiar de quem é deixada de lado. Meu nome é Madison Clark. Tenho 35 anos, sou geóloga de uma agência federal de pesquisa. E acabei de ser desconvidada da viagem que eu mesma paguei. Ironia? Isso é dizer pouco. Ah, e tem os gatos também, minha mãe acrescentou depressa. Você sabe como os pet sitters estão caros hoje em dia. Achamos que você poderia ajudar ficando em casa e cuidando deles. Ou seja, eu era boa o suficiente para bancar a viagem e cuidar dos gatos, mas não boa o suficiente para sair nas fotos de família. Olhei para o e-mail de confirmação do chalé. Não reembolsável, é claro. Então chegou uma mensagem da Claire. A mamãe te contou, né? Não leva pro lado pessoal, mas o Logan e eu estamos tentando manter tudo com um ar mais elegante. Essa sua energia de jaleco não combina muito. Espero que entenda. Claire. O namorado dela de 4 meses era aparentemente mais bem-vindo do que a própria irmã. Mais uma notificação. Dessa vez, do meu pai. Madji, você sempre foi nosso porto seguro. Precisamos de alguém responsável para cuidar das coisas por aqui. Deixa a Clary ter esse momento. Clary sempre foi a estrela. A estilosa. A influencer. E eu? A nerd da ciência, com botas empoeiradas e uma mochila cheia de amostras de rocha. Eles nunca perderam um desfile de moda dela. Mas faltaram a todas as conferências científicas em que apresentei. Abri o laptop e entrei no app do banco. A cobrança do chalé ainda brilhava na tela, $9.200 sumidos. Não estava mais com raiva. Estava cansada de ser a responsável que ficava para trás. E dessa vez, eu não ia pedir permissão para brilhar. Além do depósito do chalé, dava para rastrear anos de transações que contavam uma história muito mais clara, uma de sacrifícios silenciosos. A mensalidade da pós da Claire. As contas do hospital da mãe, depois da cirurgia no quadril. O empréstimo emergencial que fiz ao meu pai quando quase faliu com o negócio de construção no Colorado. Nunca me pagaram de volta. E não que eu tivesse pedido. Família ajuda a família, eles sempre diziam, especialmente quando eram eles que precisavam de ajuda. Mais uma notificação. Mensagem no grupo da Claire. Uma enxurrada de fotos. Taças de champanhe ao lado de banheiras com pés de garra. Vista da lareira. Pacotes de spa. Mal posso esperar. O Logan vai amar. Mamãe e papai ficam com a suíte master, óbvio. Tom e Sarah pegaram um quarto com vista pro lago. Logan e eu ficamos com a suíte do pôr do sol. Sarah, minha prima. A mesma Sarah que ainda não me pagou os $3.000 que emprestei pro casamento dela em Bali, na primavera passada. Pelo visto, ela entrou na lista de convidados. Eu, não. Olhei ao redor do meu home office. Prêmios alinhados na parede. Medalha Nacional de Inovação Científica. Honra por pesquisa de campo distinta. Prêmio de Liderança em Preservação das Montanhas Rochosas. Nada disso importava tanto quanto a nova colada da Clary com uma marca de skincare ou os réus dela, cheios de brunch e pores do sol filtrados. Parei o cursor sobre o teclado, tentada a lembrá-los de quem tornou essa viagem possível. Mas digitei apenas. Sem problema. Claire respondeu na hora. Você é a melhor.
Ah, e pode molhar as plantas da mamãe enquanto estivermos fora? Claro. Por que não adicionaram cuidar da casa ou à lista também? Fechei o notebook e fui até a janela. O horizonte de Denver brilhava sob o crepúsculo. 10 anos sendo o plano B. A que sempre dava um jeito. A que nunca pedia nada em troca. Essa viagem era para ser um ponto de virada. Pesquisei as melhores trilhas, até entrei em contato com um grupo local de reflorestamento para dar um tour educativo para minha família. O chalé tinha um penhasco virado para o oeste perfeito para fotos ao entardecer. Achei que, talvez dessa vez, eles fossem me enxergar. Mas a Clary reescreveu o roteiro. E, como sempre, todos seguiram o papel que ela deu. Mais uma notificação. Minha mãe? Vamos trazer uma lembrancinha para você. E não esquece, o Rock precisa tomar os remédios da artrite 2 vezes por dia. Você é uma bênção, Maddi. Sempre tão prestativa. Bênção? Mas parecia um plano reserva conveniente. A filha confiável. A invisível. Aquela com o talão de cheques. Caminhei até a estante e destranquei o pequeno arquivo trancado sob ela. Na gaveta de baixo, puxei uma pasta com um rótulo propriedades e contratos. Lá dentro, havia algo que ninguém da minha família sabia. Algo que tornaria o retiro deles nas montanhas um pouco menos aconchegante. Talvez fosse hora de aprenderem o que acontece quando se abusa de uma bênção. Nos dias que antecederam a viagem, observei a empolgação transbordar no grupo da família. Claire postava diariamente looks montados pro seu lookbook glamour nas montanhas. Sarah compartilhava capturas de tela dos serviços de spa que ela agendou com o crédito que eu disponibilizei. Mamãe marcava Logan em pins do Pinterest com decorações rústicas de mesa, toda animada com o jantar íntimo que estava planejando. Ninguém achava estranho que a pessoa que pagou tudo nem tivesse sido convidada. Passei a semana fazendo ligações, confirmando detalhes e finalizando ajustes. Cada passo encaixando perfeitamente, como um modelo de dados bem alinhado. O gerente do chalé foi especialmente atencioso ao revisar os documentos que comprovavam que eu era a única pagadora da reserva. Senhorita Clark, ele disse, como titular da reserva, a senhora tem plenos direitos para ajustar ou realocar a hospedagem. Deseja prosseguir? Ah, com certeza. Quero sim fazer algumas mudanças, respondi. Na manhã da grande partida deles, meu celular começou a pipocar com mensagens animadas. Claire, brunch na casa da mamãe antes de pegarmos a estrada. Asterisco Logan tá super empolgado. Você é um anjo por cuidar da casa, Mads. Mensagem da Sarah, malas prontas, pronta para uma semana de puro luxo. Você tá perdendo demais. Perdendo? Sorri. Assim que tive certeza de que todos estavam a caminho, fiz uma última ligação para o chalé. O gerente confirmou que tudo tinha sido processado conforme as minhas instruções. Perfeito, eu disse. Exatamente às 16h30 o horário do check-in meu celular explodiu com notificações. Claire. Pera, dividiram a gente em unidades separadas. O que aconteceu com o chalé principal? Sarah. Por que a suíte do Jake e da Claire agora é um quarto com beliche? O que tá acontecendo? E então, veio a ligação da minha mãe. Madison, graças a Deus. Deve ter ocorrido algum engano. Colocaram todo mundo em cabanas separadas, sem cozinha compartilhada, sem suíte com vista pro pôr do sol. A Clary tá arrasada. Essa viagem era para ser o momento dela. Recostei na cadeira, o Rock enroscado no meu colo. O sol de Denver tingia o céu com listras âmbar. Ah, não. Respondi, com voz tranquila. Vocês perguntaram ao gerente? Com certeza ele pode explicar. Afinal, só o titular da reserva pode fazer alterações. E, claro, essa pessoa sou eu. Se você já foi o responsável que ficou de lado assistindo tudo de longe, se prepare porque o que Madison fez a seguir mudou tudo. Mantive minha mãe na linha enquanto acariciava o pelo do Rock e observava o fim da tarde se espalhar sobre o horizonte de Denver. Na verdade, mãe, falei calmamente, a reserva está exatamente como eu modifiquei na semana passada. Silêncio. Modificou? Ela finalmente conseguiu dizer. 5 cabanas separadas.
uma por casal ou por pessoa. O chalé principal agora está reservado para outro grupo. Mais uma pausa. Consegui quase ouvir o suspiro engasgado da Claire. Por que você faria isso? Porque eu não fui convidada para essa viagem íntima de família. E achei que, se a ideia era intimidade, então não faria sentido compartilhar a cozinha, né? A Claire e o Logan podem ter toda a privacidade estética que quiserem. Sarah e Tom podem aproveitar os pacotes de spa sem precisar dos jantares em grupo. Você e o pai podem relaxar sem se preocupar com o plano de assentos. Mas, não era isso que planejamos, minha mãe disse, abatida. A Claire queria todo mundo junto. Não, mãe. A Claire queria todo mundo que ela provava junto, respondi. Meu celular vibrou de novo. Claire. Parabéns por acabar com tudo. O Logan tá surtando. Não era isso que eu prometi pra ele. Mudei pro grupo da família. Calma. Essas cabanas, aliás, custam mais do que o chalé compartilhado. Considerem um upgrade por minha conta. Família ajuda família, né, Sarah? Sarah. Nossa, Madison, que mesquinharia. A gente teria te convidado se você não fosse tão intensa. Anexei as imagens. Transferências da faculdade. Pagamentos do hospital. Empréstimo emergencial da Covid. A transferência para o casamento da Sarah em Bali. Legenda, engraçado. Eu não era intensa demais quando vocês precisavam de dinheiro. O grupo ficou em silêncio. Até a Claire. Minha mãe ligou de volta, a voz mais baixa. Querida, a gente nunca quis te magoar. A Claire achou que... Eu sei. A Claire achou. A Claire precisava. Sempre a mesma história. Servi um copo de chá gelado e abri novamente a troca de e-mails com o gerente do chalé só para saborear o rastro de papel. Cada cabana reassinada sob minha autoridade. Cobranças mantidas, sem espaço para acusação de fraude. O chalé principal. Liberado e reservado novamente com tarifa reduzida, para o grupo de reflorestamento com o qual eu colaboro. Os estudantes de pós vão fazer reuniões noturnas com dados climáticos naquela cozinha gourmet que minha mãe tanto adorava. Limites, com recibos. Enquanto isso, confirmei minha própria estadia pós-semana, um resort de pesquisa alpina perto de Telluride, cabana privativa, com descidas de helicóptero direto para os meus pontos de coleta climática. A família que nunca teve tempo para ouvir sobre o meu trabalho agora vai vê-lo no próximo relatório climático enviado ao Congresso. Coloquei o celular no modo silencioso. Rock, tranquilo, enrolado ao meu lado. No meu escritório, o folder da minha viagem, datas circuladas com marca-texto, minha semana. Antes de dormir, agendei uma série de transferências automáticas. Fim das linhas de crédito abertas ligadas às contas deles. As bolsas de estudo que eu havia separado para Clara agora redirecionadas para um fundo de apoio a campo, com o nome dela. Ela que se vire para explicar isso no Instagram. Esbocei notas para um vídeo de resumo que vou gravar depois da viagem deles, números, recibos e por que limites são necessários. Dessa vez, a história seria contada por mim. Toda ela. Às vezes, as melhores lembranças em família são aquelas que a gente constrói sozinho. Meu celular continuava vibrando mensagens, chamadas perdidas, drama no grupo da família. Mas, pela primeira vez em anos, eu não sentia nenhuma obrigação de responder. Eles queriam intimidade. E agora estavam tendo 7 dias inteiros dela. Só não do jeito que imaginaram. No terceiro dia, os tons mudaram de raiva para desespero contido. Claire. O Logan e eu mal conseguimos nos mexer nessa cabana. Não tem espaço nenhum. Ele tá dormindo em cima da mala. Sarah. Essa subida até o refeitório tá acabando com meus pés. Por que não estamos todos comendo juntos como planejado? Mamãe? Foto de uma sala de jantar apertada. Viu como tem espaço para mais uma pessoa aqui? Ainda dá tempo, querida. Enquanto isso, eu estava no meu jardim, taça de cabernet na mão, assistindo as luzes da cidade piscarem sob um céu pastel. Foi quando meu pai ligou. Princesa, ele começou, usando aquele tom de mediador de sempre. Acho que isso tudo começou errado.
A Clary tá arrasada. Ela não quis te deixar de fora. Só queria que tudo fosse perfeito pro Logan. Perfeito pro Logan, repeti. Um cara que ela conhece há 4 meses foi mais importante do que sua própria filha. O silêncio dele disse tudo. Sabe, pai, acrescentei, girando a taça de vinho, enquanto eu organizava os recibos, encontrei aquela transferência de $42.000. Lembra daquele empréstimo pro negócio que você precisava durante o caos no Colorado? Aquele que o banco recusou? Madison, isso é coisa do passado. Talvez para você. Mas aquilo era o dinheiro da minha casa. Eu entreguei sem dizer uma palavra. Você nunca contou para mamãe que foi de mim. Ela ainda acha que o banco aprovou o pedido. Ele ficou em silêncio. Não me venha com a princesa. Eu cansei de ser a doadora invisível das apresentações de família às quais nem sou convidada. Depois que desliguei, vi um novo e-mail do chalé. Clary tinha tentado encantar o gerente, oferecendo pagar a mais para trocar as cabanas ou retomar o chalé principal. Ele respondeu com educação. Apenas o titular da reserva pode autorizar mudanças. Mais tarde, a Sarah postou uma daquelas clássicas indiretas no Facebook. Férias em família não são as mesmas quando certas pessoas deixam o ego estragar a alegria de todos. Respondi com um print limpo do empréstimo de casamento dela, ainda não pago $3.700. Nem os empréstimos de casamento, quando certas pessoas esquecem de pagar. O post foi deletado em 5 minutos. Mas, no 5º dia, algo mudou. Algo que eu não esperava. O namorado perfeito da Clary, Logan, me mandou mensagem direto. Ei, eu não sabia que você pagou por toda a viagem. A Clary disse que os pais dela bancaram tudo. Tô me sentindo péssimo. Pra ser sincero, ficar em cabanas separadas me fez perceber umas coisas. Sobre a Clary, sobre toda essa dinâmica familiar. Tô indo embora mais cedo. Obrigado por me ajudar a desviar de uma cilada. Fiquei olhando para a tela, sorrindo. Já conseguia imaginar a crise da Clary. E, como previsto, 1 hora depois o grupo da família entrou em combustão. Claire. O Logan foi embora. Disse que a energia estava estranha. Isso é culpa sua, Madison. Mamãe? Querida, se a gente tivesse ficado no chalé principal como o plano original, talvez nada disso tivesse acontecido. Respondi. Ou talvez, se vocês tivessem criado a Clary para ser menos mimada e mais consciente, isso não teria acontecido mesmo. Ela não podia continuar afastando as pessoas. No último dia da viagem, meu pai fez uma última tentativa de consertar as coisas. Mandou uma mensagem longa, sincera, falando sobre união familiar, admitindo que haviam me dado como certa e prometendo mudar. Respondi com uma foto do folder da minha próxima viagem. Estarei aqui na semana que vem. Uma cabana tranquila com vista pro nascer do sol. Vou fazer trilhas, fotografar animais silvestres e trabalhar no meu projeto de conservação. Não estarei disponível para cuidar de bichos nem para empréstimos emergenciais. Dessa vez, estou me colocando em primeiro lugar. No dia em que eles voltaram, eu estava fazendo as malas para minha viagem quando ouvi uma batida na porta. Era minha mãe. Ela parecia mais velha. Cansada. Trêmula. Segurava a caixa de transporte dos gatos. Os gatos sentiram sua falta, disse baixinho. Peguei a caixa e a coloquei com cuidado no chão. Rock miou, esfregando a cabeça no meu braço. Você quer dizer que sentiu falta de ter acesso à minha carteira? Falei com calma. Ela fez uma careta. Merecemos isso. A Clary tem sido insuportável desde que o Logan foi embora. O marido da Sarah não para de perguntar sobre o empréstimo do casamento. E seu pai finalmente me contou sobre o dinheiro. O empréstimo do negócio no Colorado? Eu não fazia ideia. Assenti, deixando as palavras dela ecoarem no ar. Sabe o que mais dói, mãe? Não é o dinheiro. Nem a exclusão. É que nenhum de vocês jamais me enxergou. De verdade. Ela levantou os olhos, lágrimas se formando. O que você quer dizer? O meu trabalho. Os meus valores. As coisas que conquistei.
Vocês estavam tão ocupados elogiando o post patrocinado da Clary que esqueceram que a outra filha estava protegendo a floresta onde os seus netos vão crescer. Ela mordeu o lábio, em silêncio. Podemos consertar isso? Talvez. Mas não começa com um brunch em família ou um convite de última hora. Começa com respeito. Com vocês me enxergando como sua filha. Não só como uma rede de apoio. Ela assentiu, silenciosamente. Seu pai me mostrou o folder do projeto de conservação. Parece incrível. Quero entender mais sobre isso. Não era tudo o que eu precisava ouvir, mas já era alguma coisa. Na semana seguinte, cheguei à minha própria cabana a um lugar tranquilo, aninhado perto de uma floresta de pinheiros nos arredores de Telluride. Tirei uma foto do nascer do sol e postei com uma legenda sobre biodiversidade e preservação climática. Clary deixou de me seguir. Dentro de uma hora, Sarah comentou, com aquele tom passivo-agressivo. Viagens solo às vezes são meio performáticas, né? Mas minha mãe curtiu a foto. E comentou. Vista linda, querida. Me conta mais sobre o trabalho que você está fazendo aí na floresta. E assim, uma semente foi plantada. Às vezes, os melhores momentos em família não vêm em jantares chiques ou viagens perfeitamente organizadas. Às vezes, eles florescem depois que você balança as estruturas do plano perfeito dos outros. Observei o sol banhar os picos de dourado enquanto Rock se enroscava tranquilo ao meu lado. Pela primeira vez em anos, eu não estava esperando ser incluída. Eu estava, simplesmente, vivendo por inteiro e em liberdade. E, às vezes, defender quem você exige se afastar do papel que os outros te deram. Mesmo quando esse papel vem disfarçado de a família. Se você já se sentiu como uma figurante na própria família, espero que minha história fale com você. Deixe um comentário. Me conta como você encontrou sua voz. Você já teve que traçar um limite ou se afastar só para proteger sua paz? Quero ouvir sua história. E se você acredita que todos nós merecemos ser vistos por mais do que aquilo que oferecemos, aperte o botão de seguir. Vamos construir um espaço onde a autoestima não é opcional e onde limites são celebrados. A vida é curta demais para encolher por causa dos outros. Às vezes, escolher a si mesmo é o ato de amor mais poderoso que existe.